Olá, gente querida. Eu tenho o privilégio de me dirigir mais uma vez a vocês, como temos feito em todos os dias durante esse período de isolamento social. Menos aos domingos, quando a palavra de Deus é transmitida através dos nossos cultos. Hoje é dia do pastor e da pastora. E eu quero agradecer muito as palavras de apoio, carinho e incentivo que tenho recebido desde cedo. Afinal, não existe pastor sem rebanho. A nossa vocação está intrinsecamente ligada ao outro. Certa vez, um professor da Federal de Santa Catarina me perguntou: como é isso para vocês, evangélicos? Para nós, católicos, uma vez bispo, sempre bispo. Uma vez padre, sempre padre. Vocês deixam de ser pastor? Eu fiquei pensando sobre aquilo e respondi para ele: só existe pastor enquanto existir rebanho. Quando o rebanho deixa de existir, então o pastor se torna inútil e desnecessário. Somente quando há alguém para ser pastoreado é que eu posso exercer a minha vocação de ser pastor. Evidente que isto vai muito além da função de pastor de uma denominação. Essa vai cessar em algum momento quando o tempo do ministério estiver cumprido. Porém, enquanto você tiver alguma pessoa que necessita ser pastoreada e mantiver no coração a chama da sua vocação acesa, você será pastor até o último dia da sua vida. Até chegar aquele dia em que vai se reunir com aqueles que pastoreou sob a direção do Supremo Pastor das nossas almas, o Senhor Jesus, em seu reino eterno. Mas pela graça de Deus eu pude muitas vezes ser instrumento na mão de pessoas, na mão de Deus, e sou eternamente grato por este privilégio, em que tantas vezes eu pude participar da vida, de momentos especiais, de tantas famílias, inúmeras famílias. Ao longo desses mais de 33 anos e meio de ministério, muitos foram os momentos festivos e alegres, e muitos também foram aqueles momentos difíceis, tristes, de dor, crise, com pessoas e entre famílias. Eu confesso que, pessoalmente, eu muitas vezes não me senti à altura da minha função. Foram tantas as vezes em que faltou coragem, Deus deu uma palavra e me omiti. Foram muitas as vezes que Deus deu uma palavra e ela se tornou fundamental na vida de outra pessoa. Mas outras vezes eu sei que faltou atitude, faltou talvez a direção. E eu fico triste e lamento esses momentos. Me arrependo de muitos deles. Onde talvez o interesse pessoal foi maior do que o interesse do reino, onde eu falhei. E de coração eu lamento. Quando eu era guri, fui sendo chamado por Deus e senti no coração esta vocação e esse desejo de ser pastor, eu só pensava em falar para as pessoas do grande amor de Deus, que eu mesmo havia descoberto. Era algo que eu não queria guardar só para mim, porque seria como esconder uma pérola preciosa, como deixar de comunicar algo tão importante. E quando esta vocação foi sendo confirmada pelos outros e posteriormente pela própria igreja, eu mal sabia de toda a responsabilidade, compromisso e da enorme carga que pesa sobre um pastor. Apenas queria falar do amor de Deus. Sempre foi essa a minha motivação. Mas o pacote completo era bem mais amplo, muito complexo e desafiador. São tantas as situações que enfrentamos que hoje só tenho uma certeza:
não sobrevive bem a pessoa que toma isso por profissão e não por vocação. Tal pessoa vai acabar se destruindo ou destruindo a vida dos outros. Graças a Deus que Ele me supriu em tudo ao longo desses anos. No meu retrovisor, sempre mantive as palavras de 1 Pedro 5, que dizem: pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe para ele não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, como Deus quer. Não o faça por ganância, mas pelo desejo de servir. Não haja como um dominador dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É isso. Eu só queria compartilhar isso com vocês hoje. Nem sempre consegui ser assim, mas eu sempre desejei do fundo do meu coração e lutei por isso. Que Deus, ao final, nos conceda esta coroa imperecível, que de fato Ele já nos antecipou ao sofrer a vergonha da cruz para nos perdoar e nos salvar. Cada pessoa foi e é especial nessa jornada. Como o salmista diz no Salmo 124, que é o salmo do dia de hoje, a nossa motivação e que eu convido vocês para lerem comigo. Deus, em sua maravilhosa graça, nos ajudou, senão não teríamos chegado até aqui. Assim diz o salmista: se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, teriam nos engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos, pois o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu digo aleluia, muito obrigado pelas orações e pelo apoio de cada um de vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça que nos faz seguir em frente. Desejo e dou um caloroso abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.